O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus que caminha para Jerusalém, para abraçar a cruz, para ali por meio da sua paixão, morte e ressurreição, nos abrir este caminho da salvação, esse caminho para o céu. E a porta, nessa porta estreita, a cruz do Senhor, essa porta é o próprio Cristo. É interessante que o Evangelho começa dizendo: Jesus atravessava cidades e povoados. Jesus não estava passando por fora das cidades, não passava à margem, mas Jesus passava no meio das cidades, no meio do povo, e nesse contato, com as pessoas, alguém, um anônimo, pergunta para ele: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E aqui Jesus não se interessa em querer mensurar a quantidade, se são muitos, se são poucos, mas Jesus chama a nossa atenção para fazermos todo o esforço possível para entrarmos pela porta estreita. E mesmo sem dizer se é muito ou se é pouco, a imagem nos leva a pensar isso, A porta é estreita. Diferente de Lucas, mas São Mateus já diz, que larga e espaçosa é a porta que leva à perdição. Aqui São Lucas se contenta em dizer que estreita é a porta que leva à salvação. E Jesus continua dizendo que muitos irão tentar passar por ela, mas não conseguirão. E esse esforçar-se do Evangelho, quando Jesus fala esforçai-vos, a palavra aqui em grego é agonetse, que quer dizer, o mais literal para nós, seria a agonia. Aquela agonia que quer dizer luta. Uma pessoa, quando está em agonia para morrer, ela está lutando contra a morte. Jesus fala dessa violência necessária para alcançarmos o reino do céu. Por quê? O reino dos céus é para os violentos. Nós precisamos sim nos esforçar, nos dedicar, nos lapidar, trabalhar em nós para podermos adquirir as virtudes necessárias, para nos convertermos, para buscarmos neste mundo aquilo que é eterno, aquilo que é a nossa salvação. Nós nos esforçamos por tantas coisas,
Nós nos dedicamos a tantas coisas, né? A gente vê pessoas hoje que se esforçam, levanta de madrugada, né, para ir para a academia, e faz exercício, e quase não come, porque quer ter um corpo sarado, um corpo saudável. Tem problema isso? Tirando os exageros? Não. Mas é um corpo que um dia, né, vai morrer, vai ser enterrado, vai se tornar pó. A gente se esforça, trabalha, né, faz sacrifício, luta, né, para poder conquistar bens materiais, para ter um carro bom, quem sabe uma casa boa. Algo errado nisso? Também não. Mas às vezes aquilo que é mais importante, aquilo que é o mais necessário, que é a nossa salvação, que é a nossa santificação, nós vamos levando com a barriga, a gente vai empurrando do jeito que dá, a gente reza quando der, se sobrar tempo, e às vezes é assim, né? A gente dá para Deus o resto, né? Chega à noite, morto de cansar, nossa, não rezei nada hoje, nem em nome do Pai eu fiz, né? Aí vai tentar rezar, dorme, porque está cansado. A gente acaba dando para Jesus, para o Senhor, o resto, né? E o Senhor nos chama a atenção hoje na palavra: esforçai-vos, né? Trabalhai, lutai, empenhai naquilo que é mais importante, que é a nossa conversão. E assim buscarmos sim essa sese, esse sacrifício, uma vida de sacrifício, uma vida que passa pela cruz, porque a salvação chega até nós pela cruz, e Cristo, mesmo sendo filho, nos diz também a carta aos Hebreus, que nós ouvimos hoje na segunda leitura, aprendeu o que significa a obediência pelos sofrimentos que ele viveu. Jesus, Filho de Deus, o próprio Pai não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. Cristo abraçou uma vida crucificada. Cristo abraçou a cruz para nos ensinar que o caminho que nos leva para o céu também é um caminho de cruz. Nada nesta vida que tem valor chega sem esforço. Tudo na vida que tem valor tem um preço. Teresa d'Ávila diz: é justo que muito custe o que muito vale. Por isso o céu, a salvação, a bem-aventurança eterna também tem um preço. Nós temos que estar dispostos a abraçar a cruz de cada dia. E é melhor abraçar essa cruz por nós mesmos, com nossa própria decisão, com nosso próprio esforço pessoal, porque ela vai vir de qualquer jeito, você querendo ou não. É melhor quando nós nos expomos, né, a ter atitudes de conversão sincera. Senão, a cruz vem para nos ensinar. Como nos diz hoje a segunda leitura, você está com o seu folheto aí, vamos acompanhar juntos? Muito bela a leitura, né, que nos ensina a acolher esse Deus que é Pai, que é misericórdia, e justamente porque Ele é Pai e misericórdia, Ele nos corrige. Às vezes a gente pode achar e ter uma compreensão de que, nossa, Deus é bom, né? Deus é amor, tem ninguém no inferno, né? Deus é tão bonzinho, Deus é misericórdia, e todo mundo está no céu. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala que a porta é estreita, e poucos são aqueles, né, que passam por essa porta. Por isso, porque Ele é Pai, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia, Ele também nos corrige. Ele quer o nosso bem. E esse Deus que é Pai, Ele castiga, sim ou não? A palavra hoje fala, né? Deus castiga, Deus corrige. Porque Ele é mau? Não, porque Ele é bom. Você que é pai, que é mãe, também quer o melhor para os seus filhos, você os educa, você os corrige, você castiga, se preciso for, né? Sem espancar, sem matar, né? Um tapinha de vez em quando, né? Não mata ninguém, não faz trauma a ninguém, né? Até a palavra hoje fala, né, das correções. Creio que todos nós, já adultos, né, possamos olhar para a nossa história e ser gratos a Deus pelas correções, né, dos nossos pais, até pelas surras que nós levamos, né, porque nos educaram, nos formaram, nos fizeram virar gente. E assim diz a palavra hoje. Vamos lá, logo no início. Já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende. Nesse momento, quando os hebreus, né, recebem essas cartas, no tempo ali do início da igreja, primeiro século, eles estavam sendo o quê? Perseguidos. A igreja estava sendo perseguida, muitos eram martirizados, eram
tinha uma cruz, um sofrimento em ser cristão. E aqui, né, quando o autor da carta aos Hebreus escreve, está dizendo para o povo: vocês estão sofrendo, não quer dizer que Deus os abandonou, não quer dizer que Deus não os ama, mas vocês estão sofrendo, é sinal de que Ele está com vocês, porque Ele corrige aqueles que Ele ama. Assim diz a palavra: pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Assim como um pai e uma mãe que ama seu filho, né, e dá para o seu filho afeto, carinho, abraço, beijo. Quem ama seu filho dá para o seu filho também o necessário, a comida, a roupa, né, os estudos. E quem ama seu filho também educa, corrige, diz não. Por quê? Porque quer o bem do seu filho. E diz a palavra: pois qual é o filho a quem o pai não corrige? E aqui, quando a palavra fala dessa correção, a palavra no grego é paideia, que vem da palavra pedagogo, que vem pedagogia. Deus como educador, como alguém que nos toma pela mão e quer nos conduzir a uma perfeição no amor, na caridade. Ele permite tribulações, sofrimentos, cruzes, para quê? Para que possamos crescer na fé, para que possamos amadurecer, porque tem coisas na nossa vida que nós só aprendemos mediante a dor, mediante o sofrimento. É igual criança, né? Fala para o menino, né? Não mexe com a faca, você vai se cortar. Não mexe com isso. O que acontece? Enquanto ele não pega a faca e não corta o dedo, ele não para de mexer com a faca. Nós não somos diferentes, né? Deus nos chama, nos exorta pela palavra, mas é necessário às vezes nós cairmos, cortar o dedo, machucar, sofrer as consequências dos nossos erros, para nós o quê? Aprendermos com os nossos erros. E é isso hoje que a palavra nos chama, né, a atenção, de perceber e ver na nossa história, né, as dificuldades, as correções de Deus, e ver que tudo isso Deus nos quer moldar, Deus quer nos converter, né? Quando eu lia hoje esse evangelho, lembrava de uma história real. Uma vez, né, como padre, eu tenho a oportunidade de acompanhar muitas pessoas enfermas, doentes, no fim da vida, né? Certa vez fui visitar a casa, né, de uma família, um homem que estava recém-diagnosticado com câncer. E aí, quando eu cheguei lá, a convite da esposa, primeiro momento, né, quase que ele me manda embora de casa, né? O que o padre está fazendo aqui, né? Uma pessoa bruta, né? Não era de igreja e tudo. E aí a pessoa, na medida que o câncer foi se agravando, né? Aquele homem foi se convertendo, foi mudando o coração. E esse processo, nós precisamos diminuir o nosso orgulho, a nossa prepotência, para poder entrar nessa porta que é estreita. E assim como o sofrimento foi aumentando, aquele homem foi se convertendo e voltando o coração para Deus, e aquele câncer foi sendo essa possibilidade já nessa terra de purificação, de conversão. Ele vivia uma realidade que ele não podia se confessar, não podia comungar, mas devido à doença, esse impedimento foi rompido. Então ali ele se confessou, né, começou a comungar, começou a rezar, e depois, já no final do câncer, bem agravado, uma situação ali onde não tinha mais nenhum sinais, assim, estava praticamente vegetando, né? E chegando ali na última visita, poucos dias antes dele morrer, dando a unção dos enfermos, né? Quando eu saía, percebi que estava me chamando de volta, né? E ali no gesto de gratidão, né, aquele senhor pegou a minha mão e beijava, né, a minha mão, e ali você percebia aquele homem que foi sendo transformado pela correção de Deus, pela disciplina, pela pedagogia de Deus, que foi transformando aquele homem e morreu na graça. Por causa do quê? De uma doença. Bendito o câncer na vida daquele homem que transformou o seu coração e o preparou para o céu. Agora, não precisa esperar um câncer chegar na nossa vida, não precisa esperar uma grande provação, um grande sofrimento, para a gente se lembrar que nós temos uma alma para ser salva. Nós temos hoje que olhar para nós e, como diz a palavra, esforçai-vos, né? Ter esta agonia, esta luta interior para nos converter,
para nos transformar, para lutar, seja contra o temperamento, seja contra tantas tendências que trazemos dentro de nós, que a gente vai jogando desculpas, né? Para não mudarmos, para não nos convertermos. Mas uma coisa é certa, né? A porta é estreita. E para entrar nessa porta eu tenho que diminuir. Eu tenho que ser pequeno, eu tenho que ser humilde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.